Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que estava ligado no Redação Meu Timão com o Becker, com a rapaziada toda do Meu Timão. Seja muito bem-vindo aqui ao Alambrado Alvinegro, eu sou o Fabrício Bósio. Tô aqui ao lado do... Você que é o Cascão, tô cuidando do Corinthians. Sou eu tô com o meu telefone novo. Telefone novo, né, man? É. Esse telefone anda, faz tudo esse telefone, né? Aliás, E o ladrão? Aliás, queria mandar um abraço pro Alisson lá de Bebedouro, que ele que me presenteou com o telefone e chupa ladrão, que você ficou com o telefone velho aí. Aproveite, faça bom uso. Aproveita para entrar nos nudes aí, que tá cheio de nudes. Tem isso? Tem, opa, lógico. É mesmo? Lógico, vê lá os nudes. Rapaziada do Meu Timão, ó, então você tá no Alambrado Alvinegro aqui dentro do Meu Timão, aqui embaixo na descrição da nossa transmissão tem o link do Alambrado Alvinegro para você se inscrever no nosso canal. E nessa transmissão aqui do Meu Timão, senta o dedo no like aí, curta a gente, manda naquele teu grupo do WhatsApp do Coringão, que tem um canal que só fala do Corinthians, que é o Alambrado Alvinegro, que tem o Cascão, a nossa grande estrela aqui, ó. Não, que saiu correndo atrás do bandido no carro. Você é nossa grande estrela, você ficou. Você já era famoso, você ficou mais ainda, tá bombando. A nossa estrela da noite aqui é o grande Davis, que é o baixinho bom de bola. Aí você foi grande, vai abrir a câmera ali já, ó. Grande Davis. Pô, prazer ter você aqui, obrigado, viu, cara? Obrigado, Davis, colar no Alambrado com a gente aí. Obrigado, Fabrício, Cascão. Eu já tava insistindo demais, né? Já tava chato. Pô, tava... Não, bateu na trave aí 2, 3 vezes, mas agora deu certo, conciliamos, a gente conseguiu conciliar os treinos aí também. Ainda bem. Prazerzão estar com vocês aí, falar um pouco do nosso futsal, de Corinthians, falar um pouco de tudo aí. E é importante pra gente entender, né? Porque a gente tava falando aqui nos bastidores, porque nós de São Paulo, imagino que vocês também do Rio Grande do Sul, que você é gaúcho, né? De que cidade que você é? Eu sou de São Leopoldo. São Leopoldo, puta, que deve ter de mulher bonita lá, hein? Pelo amor de Deus. Imagina um carnaval lá, umas cara, festas. Nem vou opinar, minha mulher deve estar assistindo lá no Sul, então nem posso falar muito, né, cara? Não, mas você achava que tinha quando você era moleque, antes de conhecer ela. É isso. Faz tempo que eu saí de lá também. Não, tá certo. Cara, eu fico, puta, às vezes que eu vou pra lá, tá louco, pelo amor de Deus. Minha mulher que me perdoe, mas é um negócio muito, é uma violência com a gente. Mas, enfim, lá também deve ter, enfim, a raiz da molecadinha que está começando é no futsal, né? Tem na nossa geração, na sua também, que você tem quase a minha idade, a nossa idade, era aquela bolinha pequenininha. Era futebol de salão, né? Como é que foi o seu início? Foi mesmo? Já foi no futsal? Como é que foi? Foi, Cascão. Cara, toda escola, qualquer escola que a gente... No Brasil inteiro, a gente vai ter uma quadra de futsal. Todo atleta de futebol de campo, ele começa na quadra de futsal da sua escola. E comigo não foi diferente. Comecei com 6 anos de idade. Como tu falou, eu sou gaúcho. Comecei em São Leopoldo, que é minha terra natal. E de lá, sempre me dediquei muito mais ao futsal. Teve 2 anos que eu joguei no futebol e no futsal. Agora é muito normal isso acontecer no Corinthians mesmo. Tem um projeto de criança até 14 anos que eles fazem o futsal e o futebol ao mesmo tempo. Mas no social? Não. Valendo mesmo, no competitivo. Na federação. Mesmo. Isso, os federados mesmo. Então, acho que é importante também, né? Mas eu acabei tendo só 2 anos de futebol, o resto da minha vida toda foi no futsal mesmo. Sempre tive mais aptidão. O futebol acabou não dando certo mesmo. Na época, o futebol foi mais por causa da idade. O antigo treinador, o Marcelo Rospide, que trabalhou antigamente no Corinthians, me dispensou, inclusive, do futebol justamente por causa do tamanho. Mas qual era o clube? Você jogava em qual posição? No tempo eu jogava no Grêmio. Jogava sempre de meia. Jogava de meia. O Grêmio ou o Grêmio? Não, o Grêmio mesmo. Grêmio de Porto Alegre. Da base do Grêmio. Não, mas você começou molequinho lá no São Leopoldo, Comecei em São Leopoldo, São Leopoldo FC. Não, comecei na Guarani, o nome da escolinha. Guarani. Aí de lá... viram lá? Viram lá, aí comecei a jogar futsal, aí começou a pegar corpo, aí praticava a escolinha praticamente todos os dias da semana junto com a escola e tudo mais. Aí quando o Grêmio me observou nos torneios de futsal da região lá, me levou para jogar e eu... Porque você é conhecido como baixinho, bom de bola, mas nem é tão baixinho assim. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,71. O cara que é baixinho, ele briga por centímetros, né, mano? Pô, então... 1,71, baixinho é 1,50, baixinho era o Romário. O Romário tinha... 1,68. O Romário era 1,68? Por aí. Não, era bem mais baixo. Ó, o Davis, mais de 160 gols pelo Corinthians, 16 títulos, bicampeão da Liga Nacional, faltou só a Libertadores 2021. Foi. Na semifinal passamos perto, mas tá tudo certo também.
E você, cara, você é referência do futsal do Corinthians, porque você é o maior jogador. Você tem noção disso, que você é o maior jogador de futsal da história do Corinthians, cara? Cara, até o... Porque você é, né? Eu tô te informando, você é. Eu agradeço, recebo até. O Gustavo fala muito isso comigo, Você né? tem Ele um assessor particular, esse Zé Ruela você aí. é meu amigo, cara, você é parceiro, cara. Ele é nosso assessor, ele é assessor de todo mundo. Ele é. Mas agora ele tá caro, não tem como contratar ele, mano. Tá, É assessor difícil, caro, mano. E, na verdade, são 16 finais com a camiseta do Corinthians e são 14 títulos. Isso, 16 finais e 14 títulos. Número impressionante. Foram duas. E a gente, naquela semifinal da Libertadores, a gente lamenta muito porque o nosso time estava num momento muito bom e foi na época do Covid, nosso time todo ficou só entre comissão técnica e atletas, ficaram só 6. Eu lembro disso. Ficaram só 6 para jogar a semifinal. A gente acabou chegando praticamente zerado. Eu tinha um bom informante, né? Então o Gu estava ligado sempre. Então a gente acabou batendo na trave na Libertadores. Mas fico muito honrado de ter participado das duas conquistas do título nacional, né? O primeiro foi marcante pra caramba, porque a gente bateu 2016 e 22, né? E 22, E o Corinthians bateu na trave 6 semifinais seguidas, até chegar em 2016 ali. Aí quando chegou em 2016, que ninguém dava nada pelo time, que em 2015 tinha um baita no time, e não deu, a gente caiu na semifinal. Em 2016 desmancharam o time todo. Campeão. A gente foi campeão. E desses 14 títulos, qual que é o mais marcante para você? Cara, esse aí foi... Esse primeiro da Liga Nacional. Os dois da Liga Nacional. A Liga Nacional é o brasileiro, né, cara? Então é difícil a gente... Os dois foram bastante especiais, mas o primeiro, assim, foi aquela ocasião que tava batendo na trave. Foi tipo aquela Libertadores de 2012 pro Corinthians, negócio maluco, tava todo mundo esperando, ansioso por aquilo. E, acabou gerando uma onda do torcedor naquela época ali, cara, absurda. A gente, um dia antes pra jogar a final... Na época era troca de alimento, tu dava 1 quilo de alimento e buscava o teu ingresso. E a gente chegou para treinar, cara, tinha fila até o fim do Parque São Jorge, e voltava absurdo. No dia do jogo, parecia aquele jogo de futebol de campo mesmo, né? Clima de festa absurda mesmo. Então o primeiro foi um negócio que chamou muita atenção, foi muito forte, muito, muito forte mesmo. Foi legal, foi muito, muito maneiro. O Beto Trader fala que, além de ser o maior jogador de futsal da história do Corinthians, o Davis é uma humildade impressionante. Um abraço, meu amigo. Ele falou que tem 1,67 m, no máximo. Então, acho que ele colocou aqui ainda. Eu acho que ele se identificou com o Davis. Ô, Davis, mas você estava falando que o Corinthians agora está fazendo esse lance de colocar molecadinha no futsal e no campo. Tem a ver que no futsal, se eu estiver falando besteira, você vai me corrigindo, tá? Tem a ver que no futsal você acaba trabalhando mais a bola em espaço curto, você ganha mais habilidade, depois você consegue levar isso para o campo? Sem dúvida. Cara, o futsal ele é um toque muito fino, muito curto. E eu acredito que essa transição, ajuda muito para o futebol. Bom, o projeto do futsal no Corinthians é um projeto que começa com crianças de 7 anos e vai até o profissional, que disputa campeonato brasileiro e tudo mais, e fornece atletas não só para o nosso time, que hoje o nosso time profissional do futsal tem vários atletas formados no clube, mas também o futsal é um projeto que fornece para o campo também, né? Atletas para o futebol de campo. A gente tem vários atletas que passaram pelo nosso futsal e que jogam ou jogaram no futebol. Acho que o maior exemplo desse, ele veio até aqui, o Zé Elias, que trabalha com a gente na ESPN. Salonista, exato. Ele contou como é que foi. Ele era do salão e migrou para o futebol de campo, que o Mário Sérgio acabou chamando ele e tal, ele contou a história. Aconteceu essa semana... E o futsal dá uma noção de proteção de bola. Sim. Que, cara, talvez no campo... A diferença, eu acho que a diferença, Davis, a mesma coisa que ele falou, se eu estiver falando besteira, você me corrige. A diferença é que você tem no futsal... Isso porque também a gente bate na sua bolinha, né? No futsal você tem, eu acho isso, né? Que você consegue ter mais controle da bola por causa do piso, a bola não desliza, não bate na grama e tal, mas a habilidade, o espaço curto, você tem que tomar uma decisão muito... E outra coisa, você erra um passe no futsal, o atacante tenta um drible, 1 contra 1, perde a bola, vem o volante... Uma bola perdida, dá para sair um gol em 2 segundos. Sem dúvida. O gol sai, né? Então, essa necessidade de tomar atitude correta no espaço curto de tempo, quando o cara vai para o campo... Claro, o cara voa, né? Claro, o cara já chega lá, tu tem uma quadra de 40 por 20, bota um moleque ali de 13, 14 anos.
Aí depois tu bota ele num campo de 100 metros por 50, nem sei a medida do futebol, mas acho que é por aí, né? Uns 100 metros. Muito mais espaço. Com muito mais espaço, o moleque que ele faz ali, apesar do piso ser diferente, ele vai conseguir praticar na grama. Eu tô falando, porque faz muito tempo que eu não piso no gramado. Pra tu ver, na Neoquímica Arena mesmo, eu nunca pisei naquele gramado. Vou muito no estádio, mas nunca pisei lá pra jogar um jogo, assim, nem que seja festivo. Mas acredito que facilita pra caramba a vida do moleque que tá começando, né? Eu ia te perguntar sobre o Rian, mas ele falou agora sobre a Neoquímica Arena. Você tem um sonho de jogar uma partida de futebol 11 contra 11 na Neoquímica? Porque você merece um momento desse na tua carreira também, né? Pô, Fabrício, cara, eu queria muito jogar. Ou uma despedida no próprio ginásio do Coringão, lá do Parque São Jorge. Cara, isso é uma... Vocês pensam? Já tem um projeto em andamento a respeito disso. Vai ter, isso já tá acertado. A gente só não sabe a data ainda em relação a isso. Eu vou lá, hein? Eu quero ir também. Não, vai ser sendo... Já tá feito o convite. Falar para aquele assessor caro lá te levar o Fabrício. Mas eu, até uma vez, eu fui assistir um jogo de futebol, do nosso futebol ali, né? Só que era das meninas, né? E a gente, eu acabei postando e no Twitter ali, falei, imagina um jogo de futsal dentro da Neoquímica Arena, uma final de Liga Nacional. Porque já teve um jogo em Brasília que eles armaram a quadra, o jogo da seleção. Baita ideia, cara. Cara, eles botaram a quadra num jogo em Brasília, um ginásiozinho ali, né? Uma quadra de futsal dentro do estádio de Brasília. Acho que é o Mané Garrincha. Foi no Mané Garrincha. Foi no Mané Garrincha. Mas taco? É um piso tipo esse aqui assim, ó. É um piso mesmo para futsal. E, cara, a ideia ficou maravilhosa, assim. E eu postei no Twitter, cara, o negócio viralizou de um jeito que todo mundo começou, caraca, é verdade, tá, uma final de Liga Nacional e tal. Eu falei, né, cara, de repente um jogo de despedida num estádio daquele. Se fizer, lota, hein, meu? Seria maravilhoso, cara. Ficaria mega feliz, assim, cara. Mas, obviamente, que isso aí depende de vários fatores, né? Mas é uma baita ideia, cara, levar isso pra diretoria, para promover o futsal e você ter uma visibilidade como essa dentro da Neoquímica Arena, com, sei lá, com 40 mil pessoas, vai ser magnífico. Eu ia falar do Rian pra você, que vocês empataram 3-3. Não é Ryan, hein, que ele fica bravo. O Rian. Rian. Você acompanhou com certeza contra o Universitário que o Rian fez o gol e pra mim ele não fez nada errado, hein? Já vou antecipar a minha opinião aqui. Pra mim ele não fez nada errado. Frescura do cara. Ele foi lá e mostrou a camisa pra torcida do Universitário, que tem aquele massagista racista que tá preso, e o pau cantou. E por coincidência, eu não sei se você fez também... Foi solto hoje, viu? Foi solto. Foi solto hoje. Não sei, aconteceu parecido com você agora, você fez o gol e mostrou a camisa... Mostrou a camisa pra torcida, né? Como é que você viu isso aí do Rian? Pra você normal? Cara, eu acho super normal. Isso aí faz parte do jogo, cara. Eu acho que o moleque ficou feliz pra caramba ali. Acredito que não teve a intenção nenhuma de provocar o torcedor. Acredito eu. Ou até teve, mas faz parte, né? Cara, eu não sei se Cascão, eu não vi com maldade, assim. Moleque novo pra caramba. O cara vai num jogo ali. Primeiro jogo, acho que foi dele, num jogo, né, de nível fora do Brasil, internacional. O moleque já faz um gol, se emocionou, ficou feliz pra caramba. Eu acho que não foi por mal. E o meu foi igual. O cara que é mais experiente, eu passei por isso. Foi contra o nosso maior rival agora, que é o Sorocaba. O jogo tava 3-2 lá na casa do adversário. O último lance do jogo foi um escanteio, faltava 0,8 milésimos de segundo e eu fiz o gol. Eu já fiquei emocionado, tirei a camisa também, mostrei para um amigo meu que tava lá fora e tal. Acontece, a gente fica... qual foi a reação da galera? Normal, tranquilo, sem... Para mim é questão de educação, sabe? Eu não vou querer entrar, invadir, bater em ninguém porque o cara mostrou a camisa. Pelo amor de Deus. Até porque ali também no nosso jogo, eu fiz o gol e acabou o jogo, né? Porque não tinha mais tempo para nada ali no jogo, foi uma questão mais de... Ô, Davis, a questão física de um jogador de futsal... A preparo dele, você acha que é no mesmo nível do campo ou tem diferenças? Eu acho que tem diferenças, acho que tem, cara. Em que sentido? O cara que joga futsal, tudo bem que no futsal a gente joga 5 minutos, é uma intensidade louca, só que tu consegue descansar. Tu pode trocar à vontade. São 2 tempos. São 2 tempos de 20 minutos cronometrado, então dá em torno de 40 minutos também. A bola saiu, para. Para. Só que no futsal a troca ela é ilimitada. Eu posso entrar no jogo 5, 6, 8 vezes quantas o treinador quiser. Você pode dar uma descansada, Posso dar uma descansada e voltar. Tô perguntando, isso eu até sabia, viu?
Isso até saber, antes que falem que eu sou... Isso eu sabia, mas é legal trocar essa ideia. Claro, daqui a pouco o nosso torcedor tem gente que não sabe. Essas perguntas estão parecendo de um cara que desceu da Lua agora. Não, mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. A gente, Não, pô, tem gente que não sabe. Mas e que você vê, assim, de diferenças físicas dos dois? Cara, o futebol, eu acredito muito assim, o lateral tá com a bola desse lado lá. O Bidu tá lá, o Fagner tá aqui do outro lado. O cara consegue dar uma respirada, dar uma tranquila. A gente respira também quando sai do jogo. Mas os caras, durante o jogo, eles conseguem dosar, saber a hora certa, de ter que dar um gás a mais e tal. O futsal não, cara. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. O futsal tá nosso... A gente tem 4 atletas aqui na quadra. Cara, se um não tiver dentro do jogo, já era. Caga o jogo inteiro. Acaba com o time, mano. Os 4 tem que estar ligados o tempo todo, não tem jeito. Então, se tem um que saiu à noite, tomou umas erradas. Já era, aí, tchau. Estraga o time inteiro. Já era. Mas legal. E, cara, só mandar um abraço aqui para o Claudinei José Trento. Ele tá com a gente, tá com a gente. Grande Claudinei, um abraço para você, Claudinei. Tamo junto. E o Diego Magalhães fala, Cascão, pergunta pro Davis se ele teria coragem de jogar no maior rival do Corinthians, que é o Magnus Sorocaba, né? Cara, eu já tive a oportunidade de jogar algumas vezes no Sorocaba. Você já jogou lá? Não. Você jogou contra várias vezes? Muitas vezes, muitas. Eu tô no meu 8º ano de Corinthians. E esse é o adversário que eu mais enfrentei. Porque o Sorocaba a gente enfrenta normalmente sempre, todos os anos, no Campeonato Paulista e no Brasileiro. E eu já tive essa oportunidade. A gente conversa muito, eu e o Gustavo, até a respeito disso. Eu já tive a oportunidade de ir para lá, por condições melhores. Você teve a oportunidade de ser contratado, isso tá querendo dizer. Sim. Porque normalmente no futsal, tu faz um contrato de 1, 2 anos no máximo. Não tem que nem no campo, que o campo foi 5 anos, não existe. O Luan tá encostado lá. Exatamente. Mas tem essa mesma situação da multa, o jogador tem a multa, se tiver que sair do contrato. Se tiver que sair no meio do contrato, tem multa, tem tudo. Claro que a nossa é igual, só que a nossa realidade é completamente diferente. Valores totalmente diferentes. Totalmente. A nossa realidade é completamente diferente, né? Não tem como comparar uma coisa com a outra. E a gente entende, lógico, que o futebol é o carro-chefe do clube. Isso aí faz parte. Mas eu já tive essa oportunidade e não fui. Cara, é uma identidade muito forte. São 8 anos no Corinthians. É um clube que eu não nasci corintiano, mas o cara, quando entende o que é o corintianismo, é um negócio muito louco. É muito louco, mano. Então, eu já tive dos meus 8 anos que eu joguei no Corinthians, 7 deles eu poderia ter ganhado bem mais dinheiro e não fui porque eu gosto de estar aqui. O que eu sinto pelo Corinthians... A família sempre adaptou aqui. Sempre, cara, sempre. A gente sempre se adaptou, eu sempre me senti muito bem recebido, sempre bem tratado, tudo, mano. Então é muito difícil. E isso aumenta ainda mais a idolatria da torcida do Corinthians por você. E a gente tem no campo uma situação muito parecida com o camisa 10 do campo, que é o Roger Guedes, que dizem que ele recebeu uma proposta fora da casinha, astronômica, e que depende dele sair, né? Como a gente torce pro Corinthians, a gente quer que os melhores jogadores fiquem no Corinthians, se de repente você pudesse trocar uma ideia com o Roger, eu sei que cada um sabe onde o calo aperta, o que deve fazer e tal, enfim. Mas de repente, Roger, segura até o final do ano. Você é um exemplo vivo de que teve uma proposta melhor e ficou, porque você sabe o tamanho e a importância que é ser ídolo do Corinthians. Sim. E o Roger tá caminhando para isso. Tá, sem dúvida. Ele conseguiu tirar, de repente, aquela fama de jogador indolente, de cara que não veste muita camisa, porque ele joga quase todos os jogos, ele se entrega. Como é que você vê essa situação também do Roger Guedes no futebol, com essa proposta astronômica, jogar com o Cristiano Ronaldo e tal? Cara, deve mexer muito com a cabeça, porque... Você teve uma proposta para ir para a Rússia, não foi? Eu tive uma proposta de ir para a Rússia para ganhar 3 vezes a mais do que eu ganho no clube. Só, cara, para mim não fazia sentido. Eu ia lá para outro lado do mundo, dinheiro... A Rússia tem o futsal forte? Tem, muito forte. Tem muitos brasileiros. A moeda, né, Cascão? A moeda não adianta, né, cara? Pagam em dólar. Então, hoje tu vai receber uma proposta da Rússia vezes 5. Então, acaba ficando muito mais... Mas onde é o lugar mais foda de futsal do mundo? Cara... Que paga-se melhor... A que se paga melhor, Rússia, Espanha, hoje Portugal um pouco melhor... Mas a Rússia é o que mais tem, condição econômica. Mas você estava falando da situação de bola do Roger Guedes também. Sim. E qualidade de bola? Cara, a Liga Nacional não tem como comparar. Nível técnico, no mundo inteiro. Tu vai em Portugal. Portugal são 2 equipes que tu sabe que vai ser. Ou o Sport ou o Benfica, uma dos dois vai ganhar o título. E você jogou no Benfica? Joguei no Benfica. Na Espanha, igual. Tem 3 times que tu sabe que
um dos 3 vai ser o campeão, não foge disso. No Brasil são 10, 12 times que diz, cara, esses 12 aqui, qualquer um pode ser campeão. Qualquer um. Então, cara, é muito pegado futsal, o nível do futsal no Brasil. E em relação ao Roger Guedes, eu também vejo assim, Fabrício, cara, eu acho que ele tá caminhando, trilhando um caminho, e que tá, isso aí, através dos números, a gente vê, né? Eu sou atleta de futsal, mas eu sou torcedor, eu vou lá no campo e torço igual todo mundo. Então eu vejo, cara, o cara tá caminhando para ser um ídolo do Corinthians. Obviamente que o cara que recebe uma proposta no futebol de campo, ele resolve a vida dele e de muitas gerações. Nós não, a gente vai ter que trabalhar igual depois que acaba a carreira, então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas eu se pudesse pedir para ele, como torcedor, de permanecer pelo menos até o fim do ano, seria maravilhoso, porque, cara, ele tá conquistando uma coisa que poucos atletas conseguem, que é no caso do Cássio, que eu vejo assim, né? O Renato Augusto. E eu acredito que ele tá fazendo um caminho muito semelhante, cara. Então, é difícil, é bem difícil em relação a isso. Mas eu também tô torcendo muito que ele permaneça. Ou em relação ainda ao Roger Guedes, no futsal, tem aquele jogador que você fala assim, puta, como esse cara é fominho, o cara não toca a bola, mano. E de repente, na hora dele fazer um drible, pô, faz um 2 aqui, recebe na frente. Porque o Roger Guedes, ele faz... mesmo. Ele é fã. O Jô, a gente entrevistou o Jô aqui, a gente perguntou isso pro Jô, o Jô falou que ele é sem dizer, né? O Jô deu aquela, na malandragem e tal, falou assim que ele é, mas não quis dizer que é, né? Falar sobre o Roger Guedes e depois transportar isso pro futsal também. Você acha que o Roger Guedes é muito fominha, cara? Ah, mano, é difícil. Ali é tomada de decisão muito rápida. Eu não posso julgar, porque às vezes, de repente, eu faço igual na quadra algumas vezes e a gente não faz com a intenção de... Mas dá pra ser fominha na quadra? Dá. Claro que dá. Se tu quiser, não, vou eu finalizar. Só que, cara, tu tem que ter um entendimento que o coletivo tá acima do individual aqui, cara. Pô, teve um lance até. Eu não lembro contra quem foi. Pô, o Corinthians tava naquela draga, não tinha ganho esses 4 jogos, tava fudido. Aí teve um lance, falei, caralho, mano, mas ali dentro é foda, né, mano? Toca a bola e a gente fazia o gol, mas é foda. Às vezes acontece comigo, acontece com meu companheiro, aí eu cobro, faz parte, não tem jeito. Mas eu não acho, cara, não acho. Ele é um cara que assume muito a responsabilidade. Ele chama o jogo pra ele. Ele chama. Né? Até nesse gol agora do Rian, todo mundo falou assim, pô, era o, acho que eu não sei quem tá passando por se era o Matheus Pereira e o Rian aqui. Ele jogou a bola pro lado, tentou fazer jogada individual, acabou saindo o gol, né? Ele é um cara muito individual, assim, ele faz o futebol, ele é o fominha, né? Ele quer meter o gol, ele é fominha mesmo. Teve aquela treta lá com o Universitário. Você já passou por alguma situação parecida no futsal? Cara, final da Liga Nacional contra o Sorocaba, que foi em Votorantim. O ano passado. Não, foi na pandemia, foi 2021 ou 2021, né? Que foi lá em Votorantim. Aí, cara, foi uma final e a gente foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Influenciou diretamente numa final de Campeonato Brasileiro. Então, acabou que teve protesto no final, aquelas brigas e tudo mais, gás de pimenta, aí, pô, o segurança ameaçou tirar a arma e tal. Aí virou uma... A torcida do Corinthians. Não tinha torcida naquela época, só tinha... A pandemia Na pandemia. E foi lá, o jogo final foi lá. Então, gás de pimenta? Gás de pimenta. Nos jogadores. Em nós, nos jogadores do Corinthians. Então, eu só lembro dessa ocasião, assim, que o negócio ficou mais sério. O resto não teve nada nesse nível, assim, que nem foi no futebol agora. E teve uma briga contra o Joinville também, né? Mas aquelas brigas de jogo chega, né? Afasta, um bolinho e tal. Confusão normal, que dois se pegam ali e tal, os dois vão expulsos e tchau, e deu. Aí retoma o jogo. Esse jogo do Universitário, o moleque lá, o Matheus, você viu o jogo? Não vi. Eu tava. O Matheus Araújo foi expulso. O juizão escolheu lá, vou expulsar mais um só pra ficar 2 pra cada lado. Ele falou, ele não fez nada. Você viu que ele botou no Instagram, viralizou, né, mano? A cara dele, sem entender nada. Como e aí os caras tudo comiam. O Roger Guedes, o Raul Gustavo. O moleque, porra, entrou e ele não fez absolutamente nada. Acho que o juizão olhou pra ele e falou assim, toma, vai você expulso. Tinha que expulsar 2 de cada lado, mas faz parte também. Né? Não, o moleque não fez nada, né? Esse Roldan é uma porcaria de árbitro também, vou ser sincero. Ô, Davis, falando de futsal como esporte olímpico, por que você acha que existiu essa... O Brasil sempre foi top no futsal, né? Passou gerações de Manuel Tobias, o próprio Falcão. Por que você acha que tem essa resistência cara, histórica, né? Isso é uma pergunta que eu tô há 18 anos como profissional. Surf... mano, tem cada esporte. Tem cada esporte que tu diz assim, não é possível que isso aí é o olímpico e o futsal, não. Mas é uma coisa que, desde os meus 17, 18 anos que eu me profissionalizei, se falava em esporte ser olímpico e até hoje
Não tem nem, assim, Você falam acha que é vagamente. político? Você acha que Eu acho que é decisão mais uma política? questão política do que qualquer outra coisa. Porque é um esporte que, cara, muita gente gosta, mas pouca gente que não é muito divulgado, como eu acredito que merecia ser, o futsal, mas é um esporte que acaba remetendo àquela lembrança do futebol, querendo ou não. O torcedor Lógico. que vai, pô, tanto que no clube ali, quando o torcedor vai pela primeira vez, a gente atende todo mundo depois do jogo, o pessoal, pô, legal demais, cara, primeira vez que eu vim, eu começar a vir de novo. O pessoal gosta demais da dinâmica do futsal. Então, É legal, mas eu não tem, cara, não tem uma explicação. Por que Se eu não disser vai, né, aqui, eu cara? vou estar Tinha que falando ir. merda daqui a pouco. Tinha que ir, cara. Eu lembro quando vou fazer uma pergunta pra você, mas eu lembro quando era moleque, passava na manchete, enxuta, tinha o Ortiz, que era o pivô, Pô, sensacional. e as regras eram diferentes, né? Sim, mas Eu não sei nem se chamava futsal, acho que era futebol de futebol salão, de né? salão. As regras eram diferentes e tal. E naquele período, não foi naquele período, né? O Manuel Tobias, ele é uma geração depois dessa do Ortiz, acho. Ou ele estava começando. Tio Douglas também, né? Douglas, Tio Douglas, tio Choco, o sim, pivô, né? pivô. E é inevitável a gente não falar de dois caras que talvez sejam os dois principais. Talvez não, acho que são os dois principais, maiores jogadores da história do futsal brasileiro, que é o Manuel Tobias e o Falcão. Tem características diferentes, os dois. Bom, isso é para comentar, a gente está com o Davis aqui, mas eu acho o Manuel Tobias um cara muito mais objetivo no sentido de tum-tum, chutava forte, colocado, e o Falcão, além de ser muito craque, fazia todas as firulas e tal. Para você, Manuel Tobias e Falcão, quem que é o principal jogador da história do futsal brasileiro? O Falcão. Cara, o Falcão, eu trabalhei com o Falcão 2 anos seguidos, assim, no clube. Jogando junto. Dia a dia, de tu ver o cara no treino, o que ele faz. E na seleção também. Então, o Manuel Tobias eu não cheguei a jogar com ele. Vi muito vídeo dele, vi ele jogando e tal. Mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. O Falcão foi um absurdo, cara. O Falcão fez coisas que ninguém até hoje fez e eu acho que não vai ter um atleta para substituir o nível do Falcão. O Falcão, cara, que falar, o cara fez coisas absurdas em decisão de final de Liga Nacional, de Mundial, de tudo mais. Absurdo mesmo. O cara é o mágico da bola, absurdo, Eu lembro que eu cara. tava até Foi um acompanhando absurdo, aquele cara. Mundial que ele teve a paralisia, Paralisia né? facial. Ele mete o Jogou Foi gol. contra a Argentina, né? paralisado. Foi contra a Então, Argentina. realmente, ele enfim, fez... E a Fez- pergunta, e ele- só pra dar o e- nome, a e- pergunta na do Fernando, viu? Um abraço pra você, Fernando. Tô cego, velho. Então, e ele fez parte de Fernando uma Rapanelli, um geração abraço, parceiro. que o Falcão fez parte de uma geração dessas mídias sociais também, que começou, né? Sem Então, a dúvida. divulgação, uma exposição maior do futsal, ele ajudou a alavancar o futsal no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, o Falcão, ele soube aproveitar muito o que ele fez dentro de quadra, fora dela. Sem dúvida. Isso, Essa ganhou questão- dinheiro, Até marketing. hoje, marketing, mídia. E ele faz bem. Ele vende, cara. Ele vende. O Falcão vende. Entendeu? A verdade. imagem dele vende. Então ele soube explorar isso, que é uma geração que o Manuel Tobias não teve, Exatamente né? isso. O Manuel Tobias não teve. E o Falcão teve. E Assim, carisma também, né? também. Mas a gente, assim, comparando, tá? O Lenísio. Cara, o verdade. Lenísio, Jogou muito. cara, um gênio. Mas não era um cara que gostava de vir aqui e trocar uma ideia, ir na TV e tal. Era um cara extremamente introvertido, mas dentro da quadra fazia coisas igual o Falcão. Não aquela mais. Mas ele na frente do gol, é um cara que me inspirou muito, por isso que eu tô falando dele. Mas eu lembro dele. Na frente do Bom de gol, bola. ele era um gênio da bola. Tipo o Rivaldo e Ronaldo, né? O Rivaldo é um cara que era gênio, mas não dava entrevistas e É tal. isso aí, Até hoje, é isso aí mesmo. E o. Aqui, ó. Então, eu vou já mandar. O Claudinei José Trento mandando aqui R$10 pro meu timão e pra Lambrado Alvinegro. Falcão é o Pelé do futsal. Que pena que ele é São Paulino. E até vai a minha pergunta. É São Paulino? Eu nem sabia. Jogo. Não sei se ele é São Paulino, não sei. Eu não sei também. Ele jogou... Eu não sei de onde você tirou essa informação. Mas eu acho que é porque ele jogou no São Paulo e vai a minha pergunta. O Falcão teve, em 2005, a oportunidade de migrar para o futebol de campo. Sim. Não teve muito sucesso, muito se disse que por causa do Leão, que ele não deu oportunidades para ele e tal. Você, nessa tua trajetória toda, você pensou em algum momento ou você teve a oportunidade de migrar para o futebol de campo? Eu tive a oportunidade de jogar no futebol do Grêmio por 2 anos. Lá naquele começo. Naquele começo lá. Eu tava com 14, 15 anos ali e jogava futsal, jogava futebol e tinha que estudar ainda. Então, cara, fiquei 2 anos vivendo a minha vida só com futsal, futebol e estudando. Aí chegou um momento que eu tive que decidir. Aí o
o treinador na época, né, que foi era o 15, era 15, 15. Na época era o Marcelo Rospide, que depois, em 2016, eu até encontrei dele. ele no clube aqui. Em 2016, a gente bateu um papo e falou a respeito disso. Até eu brinquei com ele, pô, Rospide, de repente eu podia estar jogando um futebol até hoje, tu me dispensou na resenha, brincando com ele. Ele falou, cara, muito pelo contrário, a minha atitude fez um bem danado pro futsal do Corinthians. Ele falou, aí eu falei, não, então fechou, eu falei pra ele. E ficou aí depois dali eu falei, cara, quer saber, eu vou ficar no futsal. Aí do Grêmio, o futsal do Inter me puxou para, sabendo que eu tinha saído do futebol, me puxou para jogar no futsal. Aí eu joguei na categoria de base do futsal do Inter e dali comecei. Mas o que eu entendi, mas o que eu perguntei é se você, durante a sua carreira já consolidada de craque, de jogador de futsal, se apareceu a oportunidade ou se você tinha essa vontade de tentar no futebol de campo. Nunca tive, cara. Nunca pensei. Depois de profissionalizar no futsal, pensei, cara, vou ganhar minha vida aqui, né? Vou seguir por aqui. Nunca tive também a oportunidade de... Eu acho que agora é mais mesmo um jogo festivo, de repente, na Neoquímica mesmo, porque agora já foi. E esse ano, é o seu último ano e parei ou vamos continuar? Cara, eu tô... Mas tem 38, a gente tá... Pô, o Zé Roberto no Palmeiras jogou até os 45, o Fábio tá jogando até os 40. Fica mais uns 3, 4 anos. Eu também acho que o Davis devia continuar, que tá aliás voando, joga cara. melhor que muito jogador do campo. Uma dúvida que eu tenho... eu quero saber isso. Você vai continuar ou você... Cara, isso é uma coisa que ano passado eu tava pensando já em parar. Aí a gente acaba o ano campeão do Paulista e campeão da Liga Nacional. Eu falei, não, vamos mais um ano. Aí esse ano, a gente chega no meio do ano agora, que nem tá, eu sigo ainda performando bem, tô de artilheiro da equipe, rendendo bem, não tenho nenhum problema físico, nunca tive nenhum tipo de cirurgia, sou um atleta que me cuido pra caramba, enfim, chego sempre 1 hora, 2 antes, sempre me cuido. Então, cara, eu tô tranquilo. A questão fundamental para mim hoje, nessa tomada de decisão, é a minha família, a minha esposa, os meus filhos, que estão morando no Rio Grande do Sul. A gente teve um problema familiar o ano passado, né, de uma doença do meu filho mais novo, de 2 anos, e a gente teve que mudar toda a estrutura familiar por causa do atendimento médico que era em Porto Alegre, eu tenho outros 2 filhos, então a gente já estava na escola e já estavam com os familiares, então a gente resolveu não trazê-los de volta. Você tem 3 filhos? 3. Então. Agora, quando a gente recebeu a cura dele, já estava ali por abril, maio, então a gente, vamos permanecer eles lá. Essa é uma questão que pesa para nós, que é... Família está sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. É um ano para mim que é bem diferente, eu tô sentindo muito, eu sou casado há 16 anos, inclusive hoje eu tô de aniversário de casamento, mandar um beijo pra patroa que tá lá. Qual o nome dela? Clarissa, pô, obrigado por deixar ele vir aqui, né? Pô, achei que vocês iam jantar. Não, ela tá no sul, ela tá no sul. Então tá bom. Parabéns. E essa é uma questão que a gente sempre foi muito apegada à família, nós com as crianças, a gente sempre andou sempre junto. Então tem essa questão aí. Então tem essa questão que pra mim tá sendo bem difícil. E você comentou do seu filho, se você não quiser falar, o que aconteceu com ele? Cara, assim, final do ano, a gente descobriu um tumor no rim. 2 anos? 2 anos. A gente estava fora do país, de férias, e a gente interrompeu as férias, voltou. Esse é um assunto até bem delicado, mas eu tenho que falar, porque, cara, eu tenho que agradecer a todo torcedor corintiano que está me assistindo aqui. Eu nunca vi uma onda tão grande de carinho, de amor, de força, oração positiva que eu recebi nas minhas redes sociais. Quando eu sou campeão pelo Corinthians, eu recebo muita. Mas eu recebi, acho que 30 vezes mais. Então eu quero agradecer o torcedor corintiano que rezou por mim, pela minha família, que me mandou mensagem. Eu não respondi quase ninguém, porque eu não tinha forças para isso. Mas agradeço de coração. Cara, a torcida corintiana é fantástica. Eu tenho um enorme carinho pela energia positiva que gerou isso. E a gente recebeu a cura, mas foi um momento bem delicado. Não sei se o Cascão, não sei que tem filho, mas não sei tudo, né? Eu tenho 2 também. Então, cara, tu recebeu uma notícia de um tumor de um filho, é uma coisa que acaba contigo. Eu imagino, cara. E eu fiquei 2 meses direto no Sul pra gente ficar do lado e tal. Aí voltei pra São Paulo, eles ficaram lá. E graças a Deus a gente fez a cirurgia, deu tudo certo. Agora o Corinthians sempre te deu suporte pra tudo. Pô, cara, sem dúvida. Porra, o clube foi sensacional, o clube parabéns, abraçou a ideia. Eu critico um monte de coisa do Corinthians, do futebol profissional, mas parabéns pela... Não, cara, eu inclusive tenho que agradecer também a diretoria, a direção do Corinthians
da presidência para baixo, me colocou o clube todo à disposição para isso. Me senti muito abraçado nesse momento difícil. E o clube foi nota 1000 comigo, então só tenho que agradecer, enfim, todos envolvidos nessa situação, mas é um momento que passou e é um momento que, para mim, esse ano pesa muito, porque eu sinto muito a falta das crianças e da minha esposa, então é um ano difícil, então eu fico pensando em relação a parar de jogar, é o que me faria parar de jogar. Mas você não tá com certeza ainda. Não tô com certeza ainda. Eu só vou permanecer no Corinthians se a minha família voltar para São Paulo. Se eles não voltarem, Qual a idade das crianças? 2, 8 e 11. Pô, é uma idade que não dá pra ficar longe. É maravilhoso. Né, cara, eu passei agora 2 dias lá, a gente jogou contra o Sorocaba e eu peguei um voo. E é sempre assim. Eu tava lá em São Leopoldo, eles estão na Serra Gaúcha, eles estão em Caxias. Uhum. Aí eu tava 35 dias sem ver os meus filhos, cara. Loucura, eu não tinha tempo nem... Aí tu sabe que tu tem uma folga de um dia, mas daí tu vai comprar uma passagem, cara, não tem como. Hoje em dia comprar uma passagem de um dia pro outro. Uhum. Aí tu tem que se programar, e eu consegui 2 dias agora, mas parece que tu fica 2 horas com as crianças. Acaba os 2 dias, tu já tem que voltar para trabalhar. E é um ano difícil, nesse ponto familiar, mas eu tô me sentindo muito bem, cara. Os resultados estão aparecendo, individualmente falando, coletivamente também. E eu não tô indo pouco a pouco. E a questão, eu vou forçar um pouquinho a barra com a diretoria do Corinthians. A questão é a questão do, como é que chama, de 2 anos? O Matias. A questão realmente é o Matias continuar o tratamento lá, ou já tá tudo ok, e é só questão de repente eles toparem vir para cá. Porque se for eles toparem vir para cá e não tiver dano, Duílio, meu irmão, vamos pegar a família do Davis lá e vamos trazer para cá, fazer o que os caras quiserem, meu. Que o Davis, se é por isso que o Davis vai se aposentar, então tá resolvido, cara. Se for pela questão de trazê-los para cá, ou se for da vontade deles, aí muda a história. Cara, eu sempre tive o desejo de terminar a carreira no clube, no Corinthians. E eu me identifico demais com o Corinthians, cara. É um clube que eu amo, que eu tenho, cara, a minha missão para seguir os dois primeiros, meu filho mais velho não é corintiano, mas a minha missão, terminando de jogar, é fazer o Matias ser corintiano. O Matias é de 2. O mais velho tem quanto? O mais velho tem 11. E a do meio é menina? Menina. Então, a menina não tá nem aí, mas o mais velho não é corintiano, e o Matias, a minha missão é fazer ele ser corintiano, cara. É porque a dupla Grenal é muito forte. Lá, né? Cara, mas eu, assim, e a família influencia demais, sim. Então... cara, eu tenho como missão isso, pessoal, de fazer o Matias vir pro meu lado e ser corintiano também. Então, a gente está investindo pesado nisso, mas é uma questão que para mim é fundamental, Fabrício. Cara, assim, eu sinto muito a falta deles, é uma coisa que para mim é difícil, e esse vai ser o ponto fundamental na minha tomada de decisão. Eu acredito que isso aí também não vai se estender muito, a gente está em julho, então logo tem que definir a situação, então vamos ver. Só registrar aqui tem uma pergunta, registrar aqui a mensagem da Lucilene Moura, que Deus continue abençoando você e sua família por tudo que você representa para o futsal, e agora vendo e ouvindo esse seu depoimento, vai ser mais admirado ainda, a galera tá te admirando mais ainda por tudo isso que você tá... E pela tua humildade, né, cara? Você é o craque do Corinthians, uma humildade dessa, meu irmão. Tanto cara que não joga nada e é uma perna, meu. Porra. Não dá entrevista, quando dá entrevista fica de cara amarrada. Imagina se os caras fossem bom de bola. Né? Um abraço pro Fábio Gomes, que é o pai do nosso amigo Vasco. Do Gustavo Vasco? Grande cara. Um abração, Fábio. E o Fabião faz uma pergunta em cima disso que você falou. Enfim, você ainda está definindo se você vai parar ou não, mas caso pare, qual é seu objetivo de vida? Pense em ser treinador, pense em, enfim, continuar no futebol? Eu tenho uma certeza. Nada que seja dentro da quadra, cara, aquilo ali é uma loucura. O cara ser treinador, o cara que jogou futebol, futsal e quer ser treinador, tem que respeitar muito, cara. Que nem o Danilo. Cara, o cara tem que ter muito respeito, cara. Eu gosto do Danilo, pô, mas o cara tem que ser maluco, mano. Pra seguir, né? Pra seguir, cara. Porque basicamente todos, né, foram... Assim, que administrar um grupo deve ser, cara. É muito... cara, você perdeu a vida, né? Cara, longe da família. É isso, cara. Assim, eu fico pensando, caraca, mano, tu vai ver a vida toda aquilo praticamente. Então, e o meio do esporte é um meio que, pô, o ego e a vaidade tá acentuadíssimo, né, cara? Então, pô, cara, tu vive aquilo.
E daqui a pouco, hoje em dia, tu ser treinador, em vez de treinador, tu tem que ser muito mais gestor de pessoas do que qualquer outra coisa. Pô, o Cascão quer uma coisa, tem um sonho, tu quer outra coisa, tem outro sonho. Só que o que importa é o Corinthians, meu irmão. Não interessa, depois vem dos teus desejos, teus anseios. O que importa é o título do Corinthians em primeiro lugar. O resto... Você falou de treinador? Você sabe que eu sou bem pautado, né? Você curte mercado financeiro. Você pensa em alguma coisa de mexer com o mercado financeiro? É um objetivo? Eu gosto, é um negócio que eu gosto, mas eu não... A minha ideia principal é seguir um negócio da família, alguma coisa assim, negócio fora do futsal. Vai precisar se virar, porque os boletos estão chegando. Né? Não tem, chega cada vez com 3, chega cada vez mais forte. Escola, vixe Maria. A gente já está fazendo esse planejamento já pós-carreira, a gente tem um negócio fora do futsal também, então a gente não dá para ficar só dependendo. Você tem um negocinho uma fora empresa. Tem um negócio fora do futsal já, e a gente já fica planejando aí também fora para não depender só de uma situação. Você falou, o Márcio de Castro, nosso, que trabalhou com a gente na TV Record, na TV Bandeirantes, foi goleiro do futsal do Corinthians, que é um jornalista parceiro nosso, repórter da Band durante muito tempo, estava na Record, foi goleiro do futsal, e eu mandei aqui que a gente estava com você, ele mandou um abraço, falou que você é um monstro, e aí ele reforçou o que eu falei, e ele entende muito de futsal, que não é que você é o melhor da história do Corinthians, você é disparado o melhor jogador da história do Corinthians, e ele te manda um abraço aqui também. Pô, obrigado, Márcio. Agradeço de coração, hein? Você falou sobre treinador. Qual foi o melhor treinador que já te dirigiu na tua carreira? Cara, o Ferretti. Eu ia falar do Ferretti. Faleceu semana passada. Amigão, cara. Um cara fantástico. Não foi só meu, acho que da maioria dos atletas de 30, 40, porque o Ferretti tem quase 50 anos de banco ali, né, cara? Ficou quase 50 anos comandando... Seleção brasileira. Cara, mas ele era o cara. Eu joguei 5 anos com o Ferretti, trabalhei 5 anos com ele, trabalhei aqui no Corinthians, inclusive. O título de 2016, o Ferretti começou no banco. Aí o Ferretti recebeu uma proposta do Sorocaba em maio e foi embora pro Sorocaba naquele ano. Mas ele começou a campanha. Ele começou a campanha de 2016 do título nacional e do título paulista da época. E qual que era o diferencial dele? Que todo mundo fala do Ferretti, né? Cara, qual que é o diferencial dele? Ele te criticava e te elogiava no mesmo tom de voz. Ele era um cara foda, porque ele chegava a dizer assim, cara, tem que fazer isso, assim. E tu entendia a mensagem sem ele precisar te esculachar. E ele te elogiava da mesma maneira. E dava resultado. Resultado. Dentro de quadra, assim, ele olhava o jogo, chegava 1 minuto, 2, ele via que ia dar merda, ele parava o jogo. Tem um tempo técnico, ele parava o jogo e dizia, vem cá, parava o jogo e dizia, ó, a gente planejou isso aqui na semana, ó, mas o jogo não tá nada disso. A gente vai mudar para isso aqui, a gente vai começar a fazer isso. A partir de agora. E, cara, a leitura dele era muito foda. E ele tinha aqui, o Ferretti, eu lembro do Ferretti, lembro. Gordão, né? Sim. Você olhava para ele e falava assim, pô, mas aquele cara ali, como é que aquele cara entende tanto de futsal, cara? Impressionante. Muito. Todos os times que ele dirigia ganhavam, dirigiu a seleção brasileira e tal, o cara é um monstro, né? Muito absurdo, cara. O Ferretti né? Um ícone pro esporte até hoje, deixou um legado absurdo, um cara, um dos maiores, se não é o maior, eu acho que é um dos maiores vencedores do esporte. É absurdo. Sou muito fã, perdi um amigão, mas deixou um legado absurdo. E dentro de campo, qual foi o cara que você jogou futsal? Tirando o Falcão, porque o Falcão né? Qual foi o cara que mais te chamou a atenção? Ou foi teu melhor companheiro em quadro, enfim? Pô, cara, teve vários, cara. Teve muita gente boa, mano. Mas teve um cara que me marcou, que jogou aqui comigo, que foi o Leandro Caires, que no ano de 2016, o último lance que eu fiz o gol da final de 2016, eu tava disputando artilharia na época do campeonato. E o jogo tava 4-2, faltava 20 segundos. E saiu eu e ele, e se eu fizesse o gol, eu era o artilheiro. Ele pegou, em vez de ele fazer o gol, ele tocou a bola para eu fazer. Esse é um cara que me ensinou muito a questão de companheirismo. É um dos maiores vencedores dentro do esporte, do futsal do Corinthians, o Leandro Caires. Me mostrou muito. O Vinícius Capita foi um cara que me ensinou muito, o capitão, foi capitão dos 2 títulos do Brasil aí, os últimos ele foi o capitão. Um cara muito foda de grupo, dentro de quadra, tinha uma leitura absurda também, craque, absurdo. O Índio Beck foi um cara que me marcou bastante, porque é um cara competitivo, um cara que
O pivô? Não, o fixo. Ah, tá. Porque tinha um pivô, lembra do índio pivô? O índio pivô também. Ele é de uma geração... O índio pivô me ajudou muito quando eu comecei minha carreira. O índio pivô, eu começando, ele me abraçou e disse aqui, cara, vem cá comigo aqui que tu vai dar certo. Vai fazer isso. Me ajudou demais, cara. Tenho um carinho enorme pelo índio pivô também. Então, não tem como dizer um cara assim, porra, esse cara. Esses caras, pra mim, pô, aí teve vários que passaram pelo Corinthians também. Muita gente me perguntou, pô, monta uma seleção que tu acha que seria ideal do Corinthians. Tá aqui, viu? Eu falei, cara... Você vai montar a seleção eu vou do montar, futsal hoje. Caraca, vai montar aí, ó. a seleção do futsal. Daqui a pouco a gente passa pra ele aqui. Aqui. E o cara que melhor te marcou? Você entrava assim, meu, puta, cara de novo. Mano. Melhor marcador teu? Tem vários, hein, mano. Tem vários. O Rodrigo, fixo do Magnus, enfim, que você teve até umas treta lá, é um deles? O Rodrigo, cara, a gente tem até hoje, né? Porque a gente ainda tá ativo, os dois. Muitas batalhas, né, contra. É um cara extremamente competitivo também, igual eu. Os dois gostam muito de ganhar, os dois odeiam perder. E a gente sempre jogou contra. Então, é um dos atletas que mais me marcou, assim, contra, né? Mas é bom de bola, ele. Claro, sem dúvida. O Rodrigo tá com 39 anos e segue em alto nível, né, cara? Então, mas aí eu passei por vários, cara, o Neto, que até jogou no Corinthians em 2015 comigo. O Neto que fez aquele gol da seleção. Esse aí que fez o gol do título mundial. Cara, era absurdo. Ele teve até um problema que eu fez uma cirurgia, não foi? Ele teve um tumor no cérebro. Eu lembro disso. Ele venceu um tumor também. E, o Neto era impressionante, cara. O vigor físico dele para defender. O Leco de Jaraguá é um cara que me marcou muito também, assim, de jogar contra. Joguei com ele e joguei contra. Falei, caralho, mano, cara chato, mano. Esse é difícil de passar. O Leco me marcou muito. Tem umas pedras no sapato aí, mas o Leco, o Neto, são dois caras que era difícil, mano. Era foda. Queria falar com ele um pouco sobre o Corinthians, do Corinthians futebol de campo. Como é que você está enxergando esse momento do Corinthians com o Luxemburgo? Você como torcedor e também, craque de futsal, né? Por que o Corinthians conseguiu, enfim, chegar à 4ª vitória seguida? O que você acha que mudou, você vendo de fora, assim, no futebol do Corinthians, mano? Cara, a gente, quando é torcedor, a gente é imediatista, né? A gente quer que o negócio seja para ontem. E quando veio aquela resenha... Cara, eu confio bastante no trabalho do Luxemburgo. Eu acho ele muito fudido. Essa resenha agora do vestiário, não sei se vocês chegaram a ver. Vive. Que ele falou... O que não dá mais é pica pra lua, né? Não dá mais. Mano, aquela resenha... essa aí não, né? Mas a resenha pro moleque ali, cara, ele deu uma dura no moleque, mas na elegância, entendeu? Fez um momento que era pra ser... Ele se tornou um momento divertido. Porque ele tá com essa dificuldade, né, do espanhol ali, né, também, né? Aquela coletiva do espanhol cachorro, né, mano? Nossa senhora! Fechou, pelo amor de Deus, cara. Fala em português, velho. Pra falar aquele espanhol. Você viu que ele tava dando entrevista e do lado do Roger Guedes... O Roger Guedes, o semblante do Roger Guedes olhando, tipo assim, mano, eu não posso rir do professor, cara, mas tava com a vontade. É isso. Mas eu acredito que o trabalho vai dar certo, cara. Eu acredito. Não adianta, querer cobrar do cara. Só que, claro, nós como torcedor, eu tenho o lado do atleta, mas eu também tenho o lado do torcedor. O cara quer ir pra ontem. Mas eu confio, cara, no trabalho dele. A gente tem uma semifinal agora que eu acredito bastante nessa semifinal que a gente vai passar. Tô bem confiante. Tá em 8º, né? Não, você acha que o Corinthians passa do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil? Do futebol, né? Do futebol. Eu tô bem confiante em relação a essa passagem contra o São Paulo aí. Tô bem confiante mesmo. Sei. Eu sou mais pessimista. Tem uma mensagem no campo. Você acha que o Corinthians não passa do São Paulo? Eu quero acreditar que passe sempre, né? Que classifique sempre, mas eu tenho um pouco de pessimismo em relação a esse time. Fernando... Porra, eu tô cego demais, mano. Você precisa de uns óculos. Fernando Rapanelli. Precisa fazer um jabá de óculos. Sobre o Guita, o goleiro. Sim. Pra você falar um pouquinho sobre o Guita, que ele é um monstro. Sem dúvida. O Guita foi um monstro também na conquista de 2016. O Guita chegou em 2015 no clube, ele estava em Orlândia, e veio em 2015 pro Corinthians, ficou até 2016, 2017 ele foi embora. Goleiro, foi para Portugal. Também um Você cara chegou a absurdo. jogar com o Thiago? Sim, muito. O Thiago jogou aqui no Corinthians também, né? Muito tempo, né? Sim, eu joguei com o Thiago joguei em Joinville, joguei aqui no Corinthians.
É outro monstro. Cara, também, o cara. Thiago é um que fez absurdo. muito sucesso na seleção brasileira. E eu queria falar da sua passagem. Você foi campeão na Copa América, né? E foi Sim. 17, não é isso? O último título do Brasil oficial foi em 2017, quando a gente foi campeão em cima da Argentina, na Argentina, contra Copa a seleção América. na Copa América. Foi em São Juan, na Argentina, e a gente foi campeão da Copa América em cima da seleção que tinha acabado de ganhar um Mundial. A gente ganhou na casa deles. E esse foi o último título da seleção brasileira oficial. O último título oficial e não oficial, foi o último título da seleção em 2017. A gente está aí 7 anos num jejum de títulos. E coincidentemente foi a minha última convocação. É isso que eu queria falar. Que eu fui artilheiro da competição da Copa América, fui melhor jogador e a gente foi campeão. Aí depois daquela competição, assumiu uma nova gestão, de trabalho, que optou por não me levar mais para a seleção. Eu, de 2017 para cá, polêmica, tu gosta da polêmica, né? Então, se você for craque, o que aconteceu? Você tinha 31 anos. Aí depois eu não... Mas por que você acha? Política de novo, né? Cara, se eu falar... Agora você já tá quase parando mesmo. Talvez esteja falando merda, mas, cara, eu acho que foi mais uma questão de opção do treinador. Porque quando acabou a Copa América... Quem era o treinador? Na final da Copa América era o PC. Sim. E naquela época o presidente da CBF, né? CBFS, me deu um abraço e disse, vai ser um prazer te ter por muitos anos aqui. Falei, cara, tô feito. Garantido, Falei, né? caraca, tô feito. Aí deu uns atritos CBF, CBFS, e a gente acabou mudando o treinador, mudando a gestão. Aí eu não... CBFS e CBF, eles se conversam? Cara, tem uma relação, mas às vezes é muito temporário. Mas são gestões distintas. São gestões presidentes distintos. Tudo. São gestões distintas. Um tempo a CBFS passou tudo para a CBF, mas aí a CBF afastou, deixou só a seleção na gestão, só a seleção brasileira de futsal na gestão, deixou as competições da CBFS de lado e assumiu só a seleção, que era da CBFS. Então tem essa questão bem turbulenta, essa relação bem... Mas você não brigou com ninguém? Não briguei. Porque não faz sentido, Cara, né? eu não briguei com ninguém, eu não fiz... Eu simplesmente não fui mais convocado. Bom, fizeram merda, né? Porque não foi mais... Um convocou mais ele e não ganharam mais porra nenhuma, né? A verdade eu não essa, ziquei né? ninguém, tem um monte de amigo que tá na seleção até hoje. Porque às vezes soa como, o cara não tá dizendo que nunca mais foi convocado e os caras estão mas eu tô aqui, eu fui convocado, né? Mas não tem nada disso. Não. Mas ficou bronca de alguém? Ficou bronca de alguém? Não, cara, de alguém por não ter sido convocado mais, cara. Porque você tinha 31 anos, pela conta, 2017, 2023, 3 mais 3, 6, vai 31, 32. Assim, você esperou até quando uma oportunidade? Quando que você falou assim, larguei, eu sei que não vai rolar mais? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu nunca falei em lugar nenhum. Eu fui convocado em 2017, foi a última, 2018, meio de 2018. Eu fui convocado e desconvocado 20 minutos depois. Então, teve Como é que foi isso? Eu cheguei no ginásio, no clube, e o supervisor e o diretor do clube, junto com o supervisor da seleção da época que estava lá, chegaram para mim e disse, tu tá na convocação, arruma tuas coisas, que amanhã a gente vai emitir a passagem para tu te apresentar na seleção eu não lembro qual que era o jogo, o torneio, o campeonato, não lembro na época. E eu falei, maravilha. Eu falei, fui na rouparia do clube, peguei meus tênis, peguei minhas coisas de pessoal, caneleira, enfim, tudo, as roupas que a gente tem que levar, que é de uso pessoal. Falei, fiz minha mochila e tal. Quando eu sento na arquibancada ali para ver o jogo, que tava rolando um jogo do Sub-20, quando eu olho no meu celular, o meu diretor, David, volta aqui, por favor, e tal. Aí eu voltei lá para conversar e disse, cara, aconteceu um problema e tal, só que, cara, os caras tudo sem graça. Aí, Davis, saiu a convocação, mas o pessoal te desconvocou. Aí eu falei, não, como assim? Acabaram de me convocar e me desconvocar. Loucura. Aí eu falei, cara, não, tá tudo bem, tá tudo certo, já entendi, tá tudo certo, tá de boa. Botei minhas coisas de volta lá e fui assistir o jogo e fui para casa. Então foi a convocação pós 2017 foi só isso, foi só essa. Por que você acha que aconteceu isso? Não faço ideia. Eu acho que foi por opção do treinador mesmo. E aí quem que era o treinador? Agora já tá parando. O treinador é o Marquinhos Xavier, né? Ele é o treinador desde 2017. Mas se ele foi técnico de algum time que jogou contra você,
Você parou para pensar e se teve alguma rixa? Assim, eu saí de 2016 do Corinthians e fui pro Carlos Barbosa. E o Marquinhos Xavier era o treinador. Eu fui pro Carlos Barbosa, eu tinha contrato de 2 anos. E eu fiquei 5 meses no clube. E dentro desses 5 meses, dentro do Carlos Barbosa, a gente foi campeão da Supercopa em março, inclusive que foi contra o Corinthians, e da Libertadores. E da Libertadores eu fui o melhor jogador também e fui, cara, tava um momento iluminado, e fui artilheiro da competição. Vocês se davam bem, de boa? Sim, sim. Só que aí a gente foi em 5 meses, cara, eu ganhei 2 títulos com ele e a gente, pô, feliz, tava tudo funcionando. Só que eu fui disputar um torneio em Dubai e quando eu voltei, eu recebi uma proposta do Benfica de Portugal. Ah, tá. Aí quando eu cheguei do torneio de Dubai, pô, meu empresário chegou e disse, cara, seguinte, tu quer ir? Eu falei, cara, lógico que eu quero. É a minha oportunidade de ir pro Benfica, cara, tem que ir. O clube foi, o Benfica chegou, pagou a multa que tinha no contrato. Você tinha 2 anos de contrato, estava 6 meses ali? A gente quebrou o contrato, tinha mais 1 ano e meio ainda de contrato. É. E ali quebrou o contrato, só que o Benfica pagou tudo que tinha no contrato certinho e tal, a gente não fez nada de errado. Contratualmente falando. Só que acredito eu que ele se sentiu prejudicado pelo fato de eu ter saído no perdido meio o melhor jogador do time ali. ter saído no meio E da tem uns Enfim, papos não que sei, ele cara. e tem uns papos que ele é meio paneleiro, esse Marquinhos mesmo, que eu tô sabendo, mas tudo bem, isso aí eu que tô falando, tá? Isso eu não sei, Então, de pelo verdade. amor de Deus, eu que tô falando. Cara, sabe o que eu tava pensando? O que você tava pensando, Cascão? Lembrando que ele é o Cascão, o Neymar começou no futsal, cara. Sim. Neymar começou molequinho no futsal. O Robinho começou molequinho no futsal. Você pega os grandes craques mundiais, também tiveram Eu acho que o Rivelino começou no futsal também. Então o futsal forma muito molequinho que vira monstro no futebol, né? Sim. Mas a minha pergunta é, financeiramente, um jogador meia boca do futebol de campo ganha mais que um craque do futsal? Porra, ganha 5 vezes mais, Cascão. Um meia boca ganha... Que um craque do futsal ganha 5 vezes, eu tô sendo bem modesto. Não, um craque do futsal chega aqui a uns 50 pau. Não chega. No Brasil, não. Tu tem que ir pra Rússia pra ganhar 50 pau. Hoje. Convertendo. Não, a Rússia ganha mais que 50, ganha mais. Mas no Brasil, não. No Brasil não tem como ganhar isso. No Brasil, um craque do futsal ganha 30 conto, vai. Por aí. Na média. E um meia boca, você pega um molequinho que vira profissional. A gente falou do Rian. Cara, nem sei, o Rian, com todo respeito a você, mas o Rian acabou de começar. Já deve ganhar mais de 100 pau. Não deve? Não, acho que não. Será que não? Não, com certeza não. Mas ganha um salário de um craque de futsal, com certeza. Ganha mais de 30 pau. Deve ganhar. Essa é uma realidade completamente diferente. Sabe por quê? Porque no futebol de campo, o salário ele é vinculado com o valor da multa contratual. Então, muitas vezes, o cara, o dirigente, para não perder... Aumenta a multa, só que tem que aumentar o salário do cara. Só que tem que aumentar o salário do cara. Então, se bobear, o Rian ganha isso aí. Eu tô falando, porque aí, ou se não ganha, vai ganhar. Eu fiquei sabendo quanto o Rian ganha, mas eu não vou falar, porque eu não gosto de ficar falando do salário dos caras, né? Mas é um salário bom, viu? Assim, cara, não tem como comparar a nossa realidade com o futebol. Não tem como. É completamente... E estrutura? Cara, estrutura... Estrutura no clube é bacana? Não, vestiário, cara, tudo bonitinho? Cara, não. A gente hoje no Corinthians, falando de estrutura, a gente tem... Cara, acredito eu, a melhor estrutura do Brasil. O Corinthians tem a melhor estrutura do Brasil. Cara, a gente tem fisioterapia, academia, alimentação... Tudo no Parque São Jorge. Tudo dentro do clube. Cara, a gente tem carteira assinada. Cara, 70% ou mais, 80% dos clubes do Brasil futsal não tem carteira. Tem clube que paga 11 meses. Tudo nota? Nada. Tem time que... Deposita a grana lá e tem boa. Tem time que chega e te dá o dinheiro na mão. Um cash mesmo. Um cash, cara. Amador. O Corinthians não, cara. O Corinthians é tudo certinho. Tudo regularizado, carteira assinada. 13º férias, estrutura top. Cara, Corinthians, a CBF também dá aula nesse ponto. O Carlos Barbosa dá aula, Joinville, o Magnus, o Minas. Tem times iguais ao Corinthians. Na Liga Nacional são quantos times? São 24. E dos 24, quantos são desse nível que você está falando? Cara... Pelo menos uns 10. Uns 8. Uns 8. Então são os grandes times. Os grandes times. E são os que chegam aí para disputar. É isso. Pode ser coincidência. Normalmente são esses times. Mas, cara, o Corinthians, em relação à estrutura no futsal, a gente assim, eu fico bem feliz, porque é uma coisa que a gente fala, assim,
né? Até quando as coisas não estão acontecendo, cara, vamos entender um pouco onde é que a gente tá, porque aqui, ó, a gente tem tudo aqui pra gente, cara. Vamos correr um pouquinho a mais. Mas, cara, relação financeira a gente não tem como comparar. Eu, falando de mim, cara, se fosse por dinheiro, eu nunca jogaria no Corinthians. Dos meus 8 anos. O primeiro ano eu vim porque eu tive uma proposta melhor do que eu tava, 2015. Certo. Mas depois de 2015, eu eu sempre tive propostas melhores financeiramente falando para sair do clube. Tanto que 2015 para 2016 teve uma reformulação absurda. Eu tinha contrato com o clube. Não foi aí que você saiu e foi pro... Não. Foi 2015 para 2016. Ah, tá. Eu vim com um contrato de 2 anos. E no final de dia 12 de dezembro de 2015, o diretor chegou com um contrato novo para mim e disse, ó, tu vai ter que ganhar 40% a menos. Falei, caralho, como assim? Porra. Isso de 2015. Eu falei, não, mas eu tenho contrato. Mas, pô, cara, vai ter uma reformulação no elenco, a gente quer muito que tu fique e tal. Tu vai Isso em que ano que foi? Isso 2015 para 2016. Foi logo naquele começo. No começo. No Corinthians. No Corinthians. Eu falei, caralho, e agora, mano? Eu falei, não, agora eu vou ficar e a gente vai ficar e a gente vai ser campeão desse troço. Agora a gente vai botar para derreter. E aí eu fiquei em 2015 para 2016, eu tendo o contrato, fiquei com 40% a menos. Aí foi uma confusão, mano. Quando eu cheguei em casa pra explicar pra nega velha, eu falei, ó, a partir de agora vamos ter que diminuir. Isso aí faz você cancela o cartão de crédito. Cancela tudo. O quê? Aí a gente diminuiu a parte, né? 40% a menos. Ou tu quer ou tu não quer. E aí? Isso dia 12 de dezembro. Cara, tu não tem o que fazer. Que nem chegar, não tem mais time. Não teve nem o peru do Natal. Não tem mais... Caraca. Comer um franguinho lá, mais ou menos. Aí, cara, a questão financeira... Pô, mas, claro, tem toda a contrapartida de... O retorno da paixão da torcida, reconhecimento. Isso é um negócio que é o sonho de criança do cara. É impressionante isso. Eu sou grato a Deus. E você fez por merecer, cara. Você fez muito por merecer. Eu vou no estádio, cara, é um negócio absurdo. E como é que é quando você vai no estádio ver um jogo do Corinthians? Cara, a torcida, quando às vezes eu vou na arquibancada com o Gu lá, a gente assiste o jogo, né, Gu? Tem uma testemunha aí até. Cara, o carinho do torcedor é um negócio absurdo, cara. Todo mundo te reconhece. É muito louco, cara. No shopping. Dentro do clube, então, nem se fala, cara. Criança, sócio. Cara, é um negócio... No clube é mais intenso, muito mais. Mas no jogo, cara, é maravilhoso, cara. E agora, em 2023, teve uma certa renovação que entrou muito a molecada, né? E você, como um cara mais experiente, tá tendo que lidar com isso daí. Enfim, transmitir a sua experiência para essa molecada. Sim. Cara, o nosso ambiente é maravilhoso, cara. É isso que no nosso futsal do Corinthians sempre fez muita diferença ali. Cara, a gente tem um ambiente fantástico. De grupo mesmo, entendeu? Isso faz muita diferença. A molecadinha não quebra tanto igual o Gustavo, né? Não, o Gustavo quer quebrar muito, mano. O problema do Gustavo é esse, né? Se a molecada quer quebrar... o Gustavo, não, a molecada é que o Gustavo acabou de mudar agora, ele tá morando dentro da garrafa do... Dentro da garrafa do Jack Daniels. Aquela que ele tomou lá da tua casa, pelo amor de Deus, tem que fazer parceria com o Jack Daniels. Rapaz, tem a ceia aqui, tem Sal Grosso preso aqui. Não, a molecada que tá, a molecada tá surgindo, é uma molecada boa demais, cara. A gente tem vários atletas novos ali. O Lucas Martins, que agora já não é mais moleque, porque o ano passado ele... Cara, moleque fantástico, tá arrebentando de jogar bola, jogando muito. A gente tem o Alves, tem o Luiz Felipe, o Bebê. Cara, tem muito atleta que... O Vance, nosso goleiro também, que é novo. Cara, os moleques se sentem muito à vontade e isso acaba transformando dentro da quadra. Os moleques conseguem render, conseguem jogar pra caramba. E o Lucas fez o caminho contrário. Ele saiu do campo e veio... ele saiu do campo pro futsal, não foi isso? Quem? O Lucas. Qual o Martins? O Martins, é. Né? O Martins jogava no campo, né? Mas isso acontece? Acontece. Tem situação que acontece. O cara sai do campo, às vezes, não vou voltar pro futsal, Mas o Lucas Martins é um absurdo. Dá pra fazer um futsal aí? Não dá pra fazer um futsal, mas eu queria, inclusive, que você escalasse... Vamos fazer dois? Fazer dois, do futsal e do... Vamos fazer dois. Se tiver aí, Igor, tem outro papel aqui. Antes de você escalar aqui o time de futsal de todos os tempos que você jogou, que você viu e tal. O seu time, os cinco craques que jogou. Antes eu vou te ler uma mensagem aqui, do Cauê Roberto Mendes Silva. Vai pensando aí. Davis é uma pessoa incrível. Fui professor do Davi, filho dele. E é uma pessoa incrível. Pergunta pra ele como foi ver o primeiro gol do Davi no futsal. Caraca, quem é que é? Eu estava presente. Quem é ele? Cauê Roberto Mendes. Porra, o Cauê, mano, professor do Davi. Ele falou que foi professor do seu filho. Corintianaço, mano. O Davi é o mais velho. O mais velho, o Cauê foi professor do Davi.
E aí o Davi tava na escola, no Colégio Amorim, né? Que os meus filhos estudavam lá, quando tava aqui em São Paulo. E ele, pô, jogava na escolinha do Amorim, que, pô, é referência em esporte escolar de alto nível, é o Colégio Amorim. Que, aliás, tem parceria com o Tem Corinthians. com 6, 7 anos já, a gente tem parceria do... Até mandar um abraço pro pessoal do Colégio Amorim, que, pô, abraça a ideia, abraça o seu Elcio lá, que é um apaixonado pela modalidade. E o meu filho tava na escolinha e eu, nesse dia, cara, pô, ele fez um gol, cara. E aí? Aí que eu fiquei bem louco, né, cara? Pô, o cara perde a linha, né, mano? Fiquei feliz demais, cara. Só que agora ele tá não tô podendo acompanhar muito, mas gosta de jogar ainda. Joga uma bola. Ó, aproveitar que o David está pensando aí, eu quero mandar um abraço pro Cook, que é o colecionador monstro do Corinthians. Mensagens aqui. Obrigado. Um abraço pro você, Cook. E outro abraço pro Rogério Anjoleto, que tem que pagar o churrasco pra turma aí. Pô, ele não cansou mão de vaca, ainda, mano. Mão de vaca. Ô, louco, paga o churrasco pra galera. Faz o churrasco, aproveita para fazer o churrasco. Só não leva o Jack Daniels, senão. E vamos lembrar aqui que nós somos aqui do Alambrado Alvinegro, está acompanhando essa resenha aqui no meu timão. Aqui embaixo tem o link do Alambrado Alvinegro para você se inscrever no nosso canal. Segunda-feira tem a resenha no técnico Alambrado. Também, viu? Põe aí. Às terças-feiras tem o Descascando. Aliás, terça-feira vai ter Corinthians São Paulo, então não tem Descascando na terça-feira. E às quintas-feiras o Papo Fiel. Quinta-feira que vem, Rosinei, né, Vitinho? Rosinei confirmado. E na outra quinta, o Seba e o... Inimigos da HP. E o alemão do Inimigos da HP, que são Corinthians, e vão trocar uma resenha com a gente aqui. Escalou o time aí? Esse é o do futsal. Escala aí. Futsal do Corinthians, né? Eu botei aqui. Pode ser, o que você quiser. Vamos lá. Tem a câmera de cima. Só tem aí? Tem uma câmera coisa fina, mano. Aqui o negócio é chique, mano. Olha lá. Vamos só posicionar aqui. Pronto, tá aí, ó. Pode escalar aí. Ó. Então, o goleiro é o Guita, né? Pô, cara, sem palavras, o Guita participou do nosso primeiro título aí. Absurdo. O fixo, eu gosto muito do Índio, nosso, né, o Índio Beck, mas eu atualmente o Alan, que foi um cracaço de bola, que é um cracaço de bola, ainda tá no nosso grupo, jogou muito ano passado no título, muito passou pelo pé dele do nosso título. Eu botei ele, mas, cara, eu tenho que falar do Índio também como uma das referências, mas coloquei o Alan por ainda estar ativo. O Leandro Caires, que eu falei aqui, é um cara que dispensa comentários, é um dos maiores artilheiros da história do Corinthians também, em número de títulos também absurdo. O Rafa também é um dos maiores que mais conquistou títulos dentro do clube, ala esquerda. E puxei um pouco a brasa do meu assado e me botei na seleção, né? Pô, se eu não tiver na seleção, pô, o cara tem que escalar, mano. Dá um autógrafo no canto aí. Essa calçada da fama aqui. Então, isso. Aqui, escala, e depois escalar. Só confirmar uma informação que tá bombando aqui no nosso chat. Isso. Eu não vi isso ainda. A gente pode até confirmar. Você sabe que eu soube ontem disso, cara? Que o Moscardo... Porque meu parceiro, o Dr. Walter Aires Júnior, grande Dr. Walter, ele que é médico do Sub-20 do Corinthians, ele já tinha me contado do Moscardo que ele tinha um problema, na verdade era um problema de hérnia, que ele tinha hérnia, e aí o pessoal tá falando de apêndice, eu acho que é hérnia, hein? O apendicite tá fora do primeiro jogo contra o São Paulo. Isso. Dedicatório, obrigado, viu, Davis? Aqui é a nossa calçada. E agora faz um pra gente aí, do Corinthians, do Corinthians, da tua cabeça aí, que o maior Corinthians de todos os tempos pro Davis aí. Então, Moscardo fora, então informação, Moscardo fora do primeiro jogo do Corinthians. O negócio tá feio. Também não joga no final de semana contra o Bahia, obviamente. Moscardo, aproveitar aqui e mandar um abraço para Lucilene Moura. Apendicite, tá? Apendicite mesmo. É apendicite mesmo? Então acho que vai aproveitar para fazer a hérnia, viu? Porque já tinha hérnia, a mesma região ali. Eu acho que já vai aproveitar. Lucilene Moura, meu filho ama o Davis. Estamos sempre acompanhando quando é jogo no Parque São Jorge. Inclusive, dia 28, estaremos lá. E todos os jogadores dão muita atenção para a criançada. Olha que legal. Isso lá no Parque São Jorge. Um beijo, Lucilene. Um beijo para a família toda aí. O Cauê. Você leu esse do... você leu do Cauê. O Cauê que era o técnico do Davi quando ele morava aqui em São Paulo, né? Muito legal aqui a galera participando. O zagueiro vai precisar de ajuda de vocês aí, mano. O Bruno Pellegrino. O Gamarra, mano. O Gamarra é o... O Gamarra. Aí a galera põe... Eu, pelo menos, o meu time... A minha dúvida, acompanhando de zaga ali, ou eu ponho o Fábio Luciano ou eu ponho o Chicão. E eu não decidi entre esses dois ainda. O Davis, mais o Chicão também. O André Camilo está perguntando, pergunta pro Davis, o que foi a GM de São Caetano pro futsal?
Cara, a GM foi naquela década de 90 ali, cara. É, Pô, a GM era forte também, né? era forte, era referência demais, cara. Pô, os caras montaram ali um time. O Ferretti acho que participou desse projeto aí da GM, cara. Eu acho que tava junto. Cara, absurdo. Na época eles ganhavam um título pra caramba, mano. E era um investimento forte fortíssimo. da General Motors, né? Sim. Fortíssimo. E aí até o Claudinei José Trento, que é nosso parceiro de sempre, ele fala, você acha que falta mais divulgação de mídia, né, pro futsal? Cara, falta. Eu acho que falta muita divulgação, cara. Pô, é um esporte que podia... assim, as crianças adoram. A gente vai no clube ali, molecada se amarra. Todo mundo joga pessoal que futsal. vai, cara, nos jogos, que nem eu falei, São fiéis, estão sempre lá. o pessoal volta porque gosta. Até tem que convidar a torcida e torcedor. A gente tá numa reta final importante agora, vai começar a ter Isso, mata-mata. vocês estão em 8º lugar, né? A gente tá em 8º, a gente tá na reta final agora da primeira fase. Tem mais uns 6, 8 jogos aí da primeira fase, depois é mata-mata. Então, cara, o apoio do torcedor dentro do Parque São Jorge é fundamental. O E torcedor, tá sempre cheio. cara, esse ano a gente tá sofrendo com o público pra caramba. Então vamos lá, né, galera? A gente tá com mais torcedor, pra você ter, a gente tá com mais torcedor fora do Parque São Jorge do que no Parque São Jorge. A gente foi num jogo em Blumenau. Nos interiorzinho a galera vai, né? Lotado. Só um canto todo da Fiel lá toda. Paraná também. A gente foi jogar em Francisco Beltrão, uma cidadezinha longe pra caramba. Mas lotado de torcida nossa. Nossa. O pessoal abraça a ideia. Ah, legal. E a gente o Marreco, né? O Marreco. A gente tá com esse problema aqui, cara. Então, pô, cara... Estão dando o nome de alguns times aqui. Eu tô lembrando de alguns jogadores de futsal da GM, Eternite, Banespa, Ubra. Lembra que Eternite tinha um canhoto? Quem que era? Agora eu vi Eternite, que era de Osasco, Eternite de Osasco, né? Tinha um canhoto, eu vou lembrar o nome dele. E o Lucas Carvalho, muito, Cascão, pergunta para o Davis sobre o David Hudson. Se foi surpresa ele chegar de um eixo diferente de treinadores e se já ser campeão na primeira temporada, que é o técnico, enfim, se foi super campeão lá no Nordeste, não é isso? Tizil. Lembra do Tizil, canhoto? Já ouvi falar. Obrigado, Bruno. David Hudson, é isso mesmo? O David é o nosso atual treinador, sim, né? O David, ele veio do Ceará. Mas o David é muito vencedor no Nordeste. Ganhou tudo lá, né? Cara, ele ganhou tudo. Inclusive, ele ganhou do Corinthians um ano antes dele vir. Ele ganhou da gente, entendeu? Na Copa do Brasil. E ele é bom mesmo? Ele é bom. Também não vai falar que ele é ruim, né, David? Cara é meu treinador, né, mano? Senão você cai, né, velho? Não, ele é bom pra caramba, cara. E ele é um cara que ele deixa o ambiente tranquilo, cara. Ele tem essa facilidade de deixar o ambiente tranquilo. Cara, a gente, mesmo quando o momento não tá legal, é um dom. O cara é baita gestor de pessoas, então ele consegue deixar o ambiente leve. O cara vai treinar tranquilo, o cara tem motivação para passar aquele momento mais difícil. Então, cara, é um cara agregador, é um cara que não chegou no Corinthians em vão. Ele não tinha tanto... atua lá, né? Não, ele não tinha tanto nome no cenário nacional. Realmente não tinha. Mas o cara chegou no Corinthians e foi campeão brasileiro. O cara foi campeão paulista. Já tá no segundo ano bem no Corinthians. Então, cara, merece ser... Glória. É isso. E aí, como é que tá o meio campo, então? A gente tá chegando no final aqui da resenha. Eu tô com o Neto, Sócrates, Marcelinho Carioca na meiuca aí. Quer sugestão? Dá uma sugestão Rincon? aí. Ralf, cara. Ralf é monstro. É que você sentiu a necessidade de ter alguém pra Tem marcar. que ter um volante aqui, né, cara? Pô, tem que ter um volante. E aí, 2 caras no ataque aí. Cara, eu gosto muito do Jô, cara. Jô, monstro. O Jô é monstro, cara. O Jô é monstro. O Jô representou mesmo, cara. Eu acho que o Jô poderia estar até hoje, mano. Eu também acho. Porra, cara. A gente até falou sobre isso aqui quando ele conversou. Foi pro pagode, foi pro samba, o Corinthians perdeu, acabou, né? Pô, aquela do samba foi. Aquela do samba foi. Ele tá faltando um atacante aí, cara. Ronaldo. Marcelinho tá na meia. Ronaldo, Teves, Luizão, Casagrande, Edilson, Teves. Você podia pegar Shake, Shake, mano. Mano, eu vou ter que tirar o Jô, mano. Eu vou botar o Ronaldo. Pode presentear o Davis com a Flâmula? Sim. É dele a Flâmula? É lógico. Aliás, mandar um abraço, mandar um grande... Tira ali e entrega pra ele. Mandar um grande abraço pro Bambu, das bandeiras digitalizadas, que o Bambu é demais e ele faz questão aí de fazer as flâmulas
dos nossos convidados, dos grandes ídolos do Corinthians. E o Davis é um grande ídolo da história do Coringão. Pode pegar pra ele aqui. Eu ia botar o Sheik aqui, cara, mas, pô, eu botei o Jô e o Ronaldo. E o treinador, todo mundo põe o mesmo, mas a gente já... Professor Adenor, né? Professor Adenor é um monstro. Cara, pô, eu botei o Jô e o Ronaldo, tô meio em dúvida, mas eu vou ter que deixar o Sheik, cara. Pô, o Sheik é monstro demais, mano. O que ele fez... Vou precisar dar um manual pro Fabrício para abrir um... Para abrir um... Porra, derrubou a flâmula do Davis. Aí, ó. Que isso, porra, ó. Obrigado, rapaziada. Obrigado aí. Valeu, Bambu. Vou deixar lá no vestiário essa flâmula aqui, cara. Porra, da hora. Aí, ó. Bandeiras digitalizadas. Quem quiser fazer bandeira é com o Bambu. Obrigado, lá. Mano. Então chegou aí Jô e Ronaldo no ataque. Eu ia botar o Sheik, cara. Pô, o Sheik, aquela foto dele tudo sujo. Aquilo ali é muito Corinthians. Contra o Vasco em São Januário. Porra, aquilo ali aquilo lá foi final demais. Mas... Bom, Davis, tem muito tá nome, bem escalado. Mano. Tem muito nome, né, mano? Isso aqui, o cara botar 11 juntas. A defesa do Davis é a defesa que tá na calçada da fama. Ó, Davis, agradecer demais tua presença aqui com a gente na Alambrada. Foi uma honra, bate-papo da hora mesmo. Você mostrou. Tô mais fã teu ainda, cara. Pô, Fabrício, você é craque de bola. Eu que agradeço. Essa humildade toda, cara. Agradeço e você é bom de bola, cara. Você é humilde e bom de bola. Tem os caras que são perna, que não jogam nada, não dão entrevista nunca, não são ninguém. É excesso de dinheiro no futebol de campo, então é isso. Não, mas pô, tá a gente que certo. agradece, cara. Pô, eu agradeço por poder abrir espaço para nossa modalidade. A gente precisa tanto, a gente luta tanto por isso, cara, por um espacinho. Então, pô, já tava chateado porque tinha batido na trave e não tinha dado com viagem e tal. Eu falei, cara, pô, eu agradeço demais por poder falar um pouco da minha história com essa camisa, com esse clube que eu amo, falar um pouco da nossa modalidade, do nosso projeto do futsal aí. Fico muito feliz, agradeço de coração e a gente tá sempre à disposição também. E convidar vocês a assistir o nosso jogo. Vou, com certeza. Pessoalmente. E só para encerrar, você é a favor dessa final em jogo único da Liga Nacional, sim ou não? Cara, é bom pra modalidade. Tá polêmico, né? É bom pra modalidade por quê? Porque pela primeira vez na história vai ser TV aberta. Vai passar em TV aberta isso. Legal. Isso, pra modalidade, vai ser um momento único. Mas fica um pouco injusto para quem sempre fez a melhor campanha, que normalmente decide em casa. Fica um pouco injusto. Eu, como corintiano e como tenho torcido em todo lado, pra mim, tá bom pra caramba. Então, tá bom pra caramba. Bom, Cascão, resenha da hora. Tamo junto. Rapaziada que acompanha esse bate-papo aqui dentro do meu timão, tem aqui o nosso link do Alambrado Alvinegro. Esse bate-papo a gente vai subir para o nosso canal do Alambrado Alvinegro. Lá você acompanha o bate-papo com o Davis, tem Marcelinho Carioca, tem Dinei, tem o Basílio, o Fabinho 6 dedos, meu parceiro, tem o Fabinho Ponto Direito também de 90, tem o Jô, enfim, Joaquim Grava, Chicão, muita gente bacana já passou aqui, o Zé Elias, Bernardão Volante, enfim. Tem todo mundo, a gente bateu um papo com a rapaziada lá dentro do Alambrado Alvinegro. Muito obrigado a você que acompanha a gente aqui no meu timão. Se inscreva também no Alambrado Alvinegro. Valeu, Cascão. É nóis, tamo junto. Você que é o Cascão, não toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Sou eu e vamos, se Deus quiser, vamos voltar a tocar bastante esse hino do Coringão. É nóis, tamo junto. Valeu, rapaziada. Cola no Alambrado. Obrigado, Davis. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É nóis. Tamo junto. Alambrado Alvinegro.